No extremo sul do continente, a República de Nilfgaard tinha uma poderosa família de nobres que carregavam o título de Imperator na República. Seu atual herdeiro e chefe era um homem chamado de Torres var Enrheis. Ele foi um homem astuto, conseguindo apoio suficiente para executar um golpe do Estado da Democracia de Nilfgaard. Agora, a República se torna o Império de Nilfgaard, que era governado pelo Imperador Torres var Enrheis. Ele governava o seu novo império a partir do Palácio Imperial, que ficava na capital de Nilfgaard, e foi o responsável pela construção de um lago artificial no pátio do seu castelo. Torres foi considerado por muitos o verdadeiro fundador de Nilfgaard, pois como imperador, ele trouxe várias reformas e tornou o exército dos Cavaleiros Negros mais focado na sua cavalaria. Além disso, ele propagou o culto de adoração ao Grande Sol, que se tornou a principal religião do seu império. Ao longo de algumas guerras, Torres var Enrheis provou ser um comandante muito talentoso, repelindo as várias tentativas de invasão da Gemera contra o seu recém-formado império. Ele também lançou um ataque na região de Vicovaro para tentar conquistar toda essa terra aí que vocês estão vendo marcado no mapa, mas ele acabou fracassando nesse objetivo e teve que recuar. Apesar disso, foi nessa época que ele começou seus primeiros planejamentos de invadir Sintra algum dia. Ele continuou governando Nilfgaard até mais ou menos o ano ali de 1170, ou seja, ele deu o golpe de estado e estabeleceu o império quando ele ainda era muito jovem. Por causa do tamanho pequeno de Nilfgaard e como era um império que estava sendo governado por alguém muito jovem, Nilfgaard era considerada uma piada pelo resto do mundo. Ninguém respeitava Nilfgaard e na verdade as pessoas chegavam a rir quando citavam Nilfgaard em alguma corte. Peregrine of Nilfgaard. Torres tinha um filho que era chamado de Fergus var Enrheis, que sucederia o seu trono como um imperador no futuro, mas o Fergus ele cresceu sendo muito mimado ali na riqueza e ele era muito preguiçoso. Torres temia que o seu filho fosse um governante incompetente e infelizmente ele estava certo. Mas a gente vai falar do Fergus depois, aqui o Fergus ainda é só uma criança. Voltando aos reinos do norte, a Teméria e a Redânia entraram em guerra para controlar a cidade de Novigrad e o delta do Pontar. Essa colisão de dois grandes reinos do norte ficou conhecida como a Guerra dos 7 Anos. Nessa época, o rei da Redânia era Vestibor o Orgulhoso, um rei muito imprudente. Vendo uma oportunidade de tirar proveito do rei fraco da Redânia, os exércitos da Teméria marcharam através do Pontar e assumiram um controle estratégico do delta, e até chegaram a dominar a cidade de Novigrad, forçando o rei Vestibor a fugir para a capital de Tretogor. Por causa dessa Guerra de 7 Anos, a capital da Redânia deixa de ser Novigrad e aí ela é reestabelecida como Tretogor. Nessa época, a Redânia estava em decadência pesada, como vocês viram aí nos últimos vídeos. Nas suas fronteiras do norte, ela perdeu várias regiões para reinos pequenos que se rebelaram. Sendo assim, a Redânia também acabou perdendo seu contato com Kovir, já que agora o caminho estava sendo bloqueado por território inimigo. Mas, teoricamente, Kovir ainda era vassalo da Redânia e precisava compartilhar os seus recursos com o reino. No final da Guerra dos 7 Anos, Radovid II, o filho de Vestibor e que havia acabado de assumir o trono da Redânia, ele estava mais preocupado com o comércio e com as explorações de novas terras para a Redânia, então ele decidiu não dar continuidade à guerra. Então a guerra ficou estagnada pelos próximos anos e apenas voltaria a acontecer no governo de Radovid III, que era o neto de Vestibor, e conseguiu reconquistar várias das regiões que ele perdeu no norte e expandir ainda mais as suas fronteiras. Com a Teméria, que estava dominando ali aquela partezinha ali, ele decidiu fazer um acordo mais pacífico, né? Através de negociações, eles decidiram que Novigrad, a partir daqui, se tornaria uma cidade livre e que ela não seria mais propriedade de nenhum dos reinos do norte. Foi assim que a Redânia recuperou um pouco da sua glória, né, que saiu um pouco dessa decadência que eles estavam, e Novigrad se tornou uma cidade livre, passando a ser governada por um hierarca que era eleito democraticamente pelos nobres cidadãos da cidade. Os pobres não tinham direito ao voto, era só os ricos mesmo. Então, aqui a gente já tem a Novigrad que a gente conhece lá nos jogos de The Witcher, né, que é aquela Novigrad que é governada pelo hierarca e tal.